eu quis vir murmurando de lá até aqui. E de verdade, esse era o meu desejo. E vindo pra cá, até testificou essa música que tocou dos 1000 graus. Porque hoje o que Deus quer fazer aqui, Ele quer tirar todo o nosso sentimento de tristeza, todo esse sentimento de luta, todo esse sentimento de coisa travada, e Ele vai nos dar um sentimento de que a luta está destravada, a luta está vencida, e a alegria dEle vai substituir tudo que você entende como tristeza, como luta, como aquilo que você nunca rompe. Amém? E pois é, meu nome é Aidan, eu tenho 19 anos, uau! Muita gente fala, uau, essa é a hora de falar, ó. Porque tem gente que me dá 25, 22, 23, e eu não sei quanto você vai me dar. E como o pastor falou, dia 15 de janeiro eu estou indo morar na África. Eu vou ficar lá até junho, dia 15 de janeiro a 15 de junho. E eu vou entrar em algum país que ainda não tem igreja. Tudo indica que seja a República Dominicana do Congo. Porque lá tem um casal no Zâmbia que não tem igreja ainda no Congo, e eles querem abrir igreja com esse casal, ele ser a primeira célula que vai nos receber, e você faz parte disso, porque nós somos da vinha, e nós estamos sonhando com isso. Então comece a orar por isso quando você for orar, comece a clamar pelas nações. O Senhor está voltando, e as nações não vão ficar de fora, amém? Como nós não temos ficado, eles não vão ficar. Eles terão um culto igual o nosso aqui dos 1000 graus descendo. Eles terão culto igual os nossos, de cura acontecendo, de alegria sendo passada de irmão para irmão. Amém? Pois é, hoje a palavra que eu queria compartilhar com vocês é sobre uma passagem que eu amo muito. E se você puder abrir a sua Bíblia lá em Mateus 28, 18. Vamos ler aí, pega a sua Bíblia aí, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, alguma coisa acendeu ali, no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Volta lá para o 18. Então, esse diálogo é de Jesus com os discípulos dele. E vocês vão ver que essa passagem... Quantos aqui já ouviram pregar sobre a grande comissão? Essa passagem de ir por todas as nações, pregar o evangelho. Levante sua mão. Sei que já ouviu. Legal, muita gente já ouviu falar sobre ela. Agora, o que a gente sempre negligenciou é o fato do que Jesus fala. Ele fala o seguinte: você vai por todas as nações e vai pregar o evangelho e vai fazer discípulos. No entanto, você não vai fazer isso sozinho. O que Jesus está falando para eles primeiro? Ele falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então hoje, por onde eu tenho passado, eu tenho visto pessoas sendo curadas, eu tenho visto pessoas sendo restauradas. Na última vez que eu fui ministrar na Dínamos lá de São Mateus, teve um caso de um irmão que morreu, 15 minutos de morte. Nós começamos a orar por esse irmão. De 15 minutos de morte, ele ficou só 15 dias no hospital se recuperando, voltou falando normal, vendo normal, voltou falando mais do que falava antes. Parece que ganhou um gás da loucura. Esses dias eu estava no shopping, tinha uma menina com gesso, orei pelo pé dela no meio do shopping. Ela não me conhecia, eu pedi para que ela arrancasse o gesso no banheiro. Ela foi no banheiro e arrancou o gesso do pé, saiu andando normal. Agora eu te falo, um dia Jesus falou para mim ir. E eu sei que o nosso desejo, nós que estamos aqui, é sair lá fora e falar para as pessoas do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Jesus. Mas antes de nós irmos, é interessante entender, e é totalmente importante entender, que Jesus disse que o poder foi dado para Ele, no céu e na terra. Então hoje quando você vai orar por alguém, então hoje quando você vai falar com alguém, então hoje quando você vai ministrar para alguém, você tem que entender que Jesus já te deu todo o poder no céu e na terra. Sabe por quê? Passa para o 20. Olha o que ele fala:
e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele termina falando tipo, amém. O que hoje Jesus vai fazer, nós entendemos nesse culto? Que sim, você vai ser muito usado por Deus, porque Ele falou que estaria com você até o último dia da sua vida. No entanto, Jesus não usa quem não se sente amado, e não é por causa dele, é porque quem não se sente amado não tem confiança para acreditar nesse poder que foi dado no céu e na terra. Quem não se sente amado não confia que ele vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei quantos de vocês são casados, não sei quantos já foram casados, não sei quantos já se relacionaram ou se relacionam. Se você sente que a pessoa não te ama, você confia que ela vai estar com você todos os dias da sua vida? Jamais. Se eu não me sinto amado por alguém, eu não vou acreditar que essa pessoa me deu autoridade para fazer alguma coisa no nome dela, e eu não vou acreditar que ela vai estar comigo para o resto da minha vida. E hoje o que eu queria tratar com vocês é sobre esse poder que vai ser liberado sobre nós hoje. Sim, eu queria falar dessa presença que vai ser liberada sobre nós hoje. Mas antes disso, eu quero falar sobre como está o nosso coração para receber esse poder e receber essa pessoa. Porque eu posso te falar uma coisa. Que horas começou o culto hoje? 7, que horas que acaba? Não tem hora para acabar, aleluia. Eu posso te falar uma coisa. Eu gosto assim, irmão, de verdade. Eu posso te falar uma coisa. Jesus não é o cara que a gente convida para entrar na nossa vida 7h30 e manda ele embora meia-noite, e amanhã a gente nem se lembra mais dele. Jesus é o cara que transformou a nossa vida. Quando eu falo cara, é porque eu sinto que ele é muito meu amigo. E Jesus é esse que transformou a nossa vida, que transformou a sua, e jamais vai embora. E hoje eu queria falar sobre um cara que errou muito com Jesus. Ele não errou pouco, ele errou muito. E o nome desse cara é Pedro. E eu sou muito igual Pedro, por isso que eu amo a história de Pedro. Por favor, abra a sua Bíblia lá em Mateus 26. Deixa eu ver, acho que é melhor você... A partir do 31. Vamos ler do 31. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister, essa palavra mister eu acho muito engraçada, eu prefiro necessário. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali. Além, parece que ele está indo lá para, né? Você está em Diadema, parece que ele está indo lá para Santo André. Não, ele foi mais ou menos ali. Falou assim, ó, senta aqui que eu vou ali orar. Pode ir. 36. E levando consigo. Ponto. O que eu quero que você entenda? Eu muitas vezes na minha vida, teve um dia que eu falei para Jesus que eu ia fazer um jejum de dormir. Escuta essa, que foi muito boa. Eu falei, a partir de hoje eu vou ficar 1 semana sem dormir. Esse é o meu jejum. E aí deu um dia, eu ainda estava estudando, então eu fui para a escola, normal. Segundo dia, quase normal. No terceiro dia,
o pessoal estava falando comigo, eu estava assim, ó. E assim, não foi o primeiro e nem o último. Não foi a primeira nem a última loucura que eu tentei fazer. Sabe que um dia eu falei para Jesus que eu ia jejuar palavrão. Palavrão já deve ser jejuado, né? E um dia eu olhei para ele e falei: Jesus, eu vou jejuar todos os palavrões que eu falo. E eu fico imaginando como é que Jesus estava pensando acerca de mim. E eu lembro que 2 dias depois eu estava falando palavrão de novo. E eu lembro que 3 dias depois que eu tinha falado para ele que eu nunca mais ia dormir, eu estava dormindo. E não só isso, quantas vezes fizeram apelo na frente da igreja, falaram: você que nunca mais quer pecar, você que quer você, vem pra cá. Eu era o primeiro a sair correndo. Então eu pegava e sou eu. E eu ajoelhava, e aí eu chorava, e aí eu babava. E aí vinha a gente, me abraçava lá: irmão, eis que vejo a transformação do Xarabalabassu. Eu falava: amém, amém. E eu posso falar uma coisa para você: diversas vezes que eu vinha um apelo, eu não mudei. Diversas vezes que eu falei para Jesus que eu ia mudar, eu não mudei. Quantos aqui já passaram por algo semelhante? Levante sua mão, sincero. Pensei que eu era o único crente aqui. Porque é sério, você errar desse jeito, você tem que ser crente. É sério. E aí escuta, Jesus está falando numa ceia que ele vai morrer. Essa é a versão Aidan atualizada e corrigida, ok? E ele fala: eu vou morrer. Vocês vão tudo embora, porque eu preciso morrer. Meu Pai me enviou, Deus me enviou para morrer por vocês. Então é necessário que eu morra para que vocês vivam. Então eu vou morrer e vocês todos vão embora. E aí tem um homem chamado Pedro. Rapaz, esse púlpito aqui, da última vez, quem estava aqui viu o que aconteceu? Vocês estavam, né? Eu fiquei de meia nesse púlpito, eu saí escorregando, eu dei um drift aí, ali para baixo. Foi milagre, eu voei. Primeira vez, eu posso falar que eu já voei nessa vida. Sério. E aí Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, é o seguinte, você está falando que vai morrer já já? Sabe o que eu vou fazer? Jesus fala: fala aí. Você deve saber mais que eu, né? Certeza. Pode falar. Eu vou: o seguinte, se você for morrer, eu morro junto, porque eu sou Pedrão. E sério, quantas vezes eu não vim orando para Jesus, eu falei: Jesus, ainda que for preciso, arranca a minha vida que eu não quero mais pecar. E no outro dia estava eu lá, no pecado de novo. É sério. E eu sei que você já deve ter passado por isso, porque tem muito olhinho me olhando, tipo assim: eu sei do que você está falando. Eu sei. E é legal, e é bom que você saiba, porque isso faz parte da vida cristã. E antes de ter um encontro com Deus, é necessário que você tenha um encontro consigo mesmo. E eu vou mostrar para você o que Jesus fez com Pedro, para você ver que genial a maneira que Jesus nos trata. Eu sei que hoje Jesus vai curar exteriormente, mas eu estou muito mais preocupado no que Ele vai fazer interiormente em nós. Porque pessoas curadas interiormente podem sair daqui para curar os outros lá fora. Amém? Amém? Ué, o que a Bíblia fala? Que nós somos testemunhas, não é? Para você ser testemunha, já viu o crime? Quando você é testemunha de um crime, você é testemunha porque você... Por isso que não existe testemunha de Jeová. Eles não viram, tô brincando. Tô zoando, viu, gente? Não. Testemunha porque você viu, é porque você viveu. Então nós vamos sair daqui hoje como testemunhas de que o amor de Cristo é real. Nós vamos sair daqui como testemunhas de que Ele transforma a nossa vida. Amém? E aí Jesus está com Pedro e Pedro fala: olha, se for preciso eu vou morrer contigo. Não vai não. E aí Jesus olha para ele e fala: Pedro. Eu imagino o olhar de Jesus para Pedro nessa hora. Jesus deve ter olhado tipo a minha mãe, quando eu estava tentando fazer alguma coisa errada e ela sabia o que eu ia fazer. Jesus devia estar olhando assim para Pedro. Minha mãe diversas vezes me olhou tipo assim.
É sério que você só vai jogar bola? Sério. E ela sabia que eu não ia só jogar bola, que eu ia passar lá não sei na onde, falar com não sei quem, dormir na casa do fulano, que eu não ia voltar para casa. E Jesus devia olhar assim para Pedro, afinal Jesus era Deus, Pedro não. Jesus já sabia do que ia acontecer, ele tinha falado o que ia acontecer. Pedro quis mudar o futuro. Pedro falou: olha, não é o que você vai falar. Jesus, você não tem razão, quem tem razão sou eu não vou te abandonar. Deixa eu me apresentar para você. Prazer, Pedro, eu acho que você não me conhece, não te traio, tá louco? Eu andei em cima das águas com você. Pedro poderia ter falado isso para Jesus: eu andei em cima das águas com você, você curou a minha sogra. Pedro era casado, Quando Jesus chama Pedro, Pedro é casado. Você chamou eu e minha esposa, você me tirou da pescaria, eu abandonei tudo que eu tinha, agora eu estou com você, e você ainda acha que eu fazendo tudo isso eu vou te trair? Jesus falou: Pedro, não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com o seu coração. Você não só vai me trair uma, como você vai me trair, 3 vezes. E aí é engraçado. Põe aqui a Bíblia, por favor. Sumiu. Põe aqui. Eu sou um pouco agitado, um pouquinho. Olha que engraçado, Jesus acabou de falar para Pedro que Pedro vai trair ele quantas vezes? 3. Quantas? 3. Olha o primeiro nome que a Bíblia fala que Jesus levou com ele. E levando consigo. Ei, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus não vai te deixar de fora por causa das suas limitações. Jesus não vai te deixar de fora de nada que Ele vai fazer nessa terra, porque você vai errar. Jesus não vai te deixar de fora por causa do tamanho dos seus pecadinhos. Hoje Ele veio aqui para libertar vocês de tudo que aprisiona vocês. E hoje o Espírito da liberdade vai nos tomar para sermos livres. Nós somos filhos. O que Hebreus fala? Foi colocado um Espírito em nós, o qual clama: Abba, Pai. Nós não somos mais órfãos, nós temos um Pai. E aí Jesus poderia ter olhado para Pedro, como nós olhamos às vezes para algum irmão da igreja. A gente sabe que fulano está falando mal da gente. Aí a mulher vê aquela cigana e fala: aquela fulana que não me engana, eu sei que ela fala de mim. Linguaruda miserável, gentinha questionável. E aí os manos olham para o outro e falam: parça, eu sei que você tem inveja do meu estilo. Passar bem. E aí talvez você olhe aquele irmão e fala: eu não vou com a cara, o meu santo não bateu com o dele. Eu não entendo isso no meio de crente, de verdade. O céu é o Espírito Santo bate com todo mundo. Amém? Você fala: eu já vi crente falando: meu santo não bateu com o dele. Eu falei: qual que é o santo? Baby, tem outro? E aí Jesus poderia ter olhado para Pedro. Jesus já viu que Pedro traía ele 3 vezes. Jesus viu que Pedro era afobado. Pedro falou demais. Porque a intenção de Pedro não era ruim ao falar que amava Jesus. A intenção de Pedro era boa. Mas o que vale para Jesus não é a nossa intenção. O que vale para Jesus é o nosso coração. E Ele vai trabalhar o nosso coração. E a partir do nosso coração restaurado, curado, as nossas intenções vão começar a caminhar segundo o propósito dEle. Amém? O que Jesus fez com a minha vida? Ele transformou o meu coração. Então hoje todas as minhas intenções é no propósito dEle. E aí eu converso com muitos jovens, gente. E de verdade, maravilha. Essa semana agora eu cheguei do Paraguai. Eu fui fazer uma cruzada lá em Salto de Guairá. Alguém conhece esse lugar? Conhece? Legal, lá é muito legal, né? E aí eu fui lá fazer umas compras no Shopping China. Conhece? Ah, moleque, aí conhece. E aí, escuta isso. Eu cheguei no shopping e eu fui com um pessoal de uma igreja lá. E aí o pessoal fala espanhol e eu acho ridículo o espanhol. Me desculpa se você ama espanhol. Mas parece que eles estão falando em línguas. Ok. Eu não tinha entendido nada do que ele tinha falado. E eu olhei para ele e falei: olha, alguém já disse que Jesus te ama hoje? O cara pegou e fez assim, ó. É? Aí tinha uma menina do meu lado que ela desenrolava, né, no espanhol. Falei: querida, traduz para ele aqui, ó.
Alguém? Eu tentei falar espanhol, que você sabe que brasileiro... Você sabe que brasileiro ele tem um problema. Você chega na gringa, você quer achar que você é gringo. E aí você começa a fazer gestos. Parece que o cara é mudo, né? Alguém já disse. Alguém já disse que Jesus ama você? E a menina, eu falei mó devagar. Alguém já disse que Jesus ama. A menina, eu falei, que língua é essa, pai? Foi a praticidade do Espírito essa língua. Ele que inventou para falar mais rápido as coisas. Ser prático. E aí esse cara olha para mim e faz assim, ó. Eu falei, mas o que aconteceu com esse cara? Nem eu entendi, de verdade. Ele falou, olha a senhora, ela entrega. Eu entendi isso. Mas a menina me falou que ele falou que em 13 anos de serviço, ninguém nunca passou por ele e disse que Jesus amava ele. E eu posso te falar, eu cheguei lá no Paraguai, todo mundo me falou, Aidan, quando você passar a fronteira do Paraguai, você vai ver a potestade que age lá, o principado que age lá, o demônio que age lá. Você passa a fronteira do Paraguai, você fica cansado, opresso, aí você quer chorar, aí seu dinheiro vai embora, eu sei que seu dinheiro vai embora, e aí falaram de um monte de demônio que tinha lá. Eu falei, meu amigo, eu não estou nem aí para o capeta. Eu quero saber das almas que estão lá. E eu posso te falar uma coisa, eu só pisei naquele lugar como filho e com essa liberdade para falar de Jesus, porque Jesus fez isso que fez com Pedro no meu coração. E hoje Ele quer fazer isso com você. Chega, trem, de ficar triste. Eu não gosto de crente que anda triste. Meu Deus do céu. O que acontece com a gente? O mundo tudo bem ficar triste. Porque tem uma menina rebolando da meia-noite às 6 da manhã. E isso tudo bem. Pode ficar triste. Isso é motivo de tristeza. O mundo pode ficar triste. Casamentos têm acabado. Pode ficar triste. E isso sim é motivo para ficar triste. Agora posso te falar uma coisa. A Bíblia fala que todos os nossos problemas, que todas as nossas dificuldades, Jesus pegou na cruz, cravou todos e falou, você não precisa deles. Toma! Ei! Hoje nós vamos orar por enfermidade, mas sabe o que é orar pela doença para que ela saia? É eu declarar o que Cristo fez há 2000 anos. Esses dias eu fui orar lá ainda, lá do lado do Paraguai, lá em Guaíra. Aí já foi no Paraná. E tinha um cara lá que pegou AIDS. E eu vou falar para você porque essa história me marcou. Descia um caboclo nele lá, um demônio, e falava para ele o seguinte, ó, eu te protejo, pode ficar com a mulher que você quiser que eu vou te proteger. E falou que falava isso. Primeira mulher que o cara traiu, a esposa dele, pegou AIDS. E eu entrei numa casa dessa, e desculpa a minha ignorância, eu estou sendo vulnerável com vocês, eu não sabia, pelo que a AIDS era transmitido assim direito. Sabia que tinha tipo sangue, coisa óbvia, mas não sabia se era peito de mão, alguma coisa. Então eu cheguei na casa assim, ó. Aí esse cara sai do lugar dele e vem me abraçar. Imagina o que eu fiz. E a mão eu fiquei assim na bermuda. E sabe o que eu acho interessante? Que eu cheguei nessa casa e eu comecei a compartilhar do amor de Jesus. E sobre essa liberdade que eu estou compartilhando aqui com vocês. Os olhos desse cara encheu de lágrima. Da esposa dele encheu de lágrima. E sabe o que eles falaram? Ainda há esperança para nós. Jesus tem muito mais a ver com essa alegria que Ele coloca no nosso coração do que a tristeza que nós vivemos sempre. Ele tem muito mais a ver com a alegria. Amém? E aí Jesus pega Pedro e fala, Pedrão, eu sei que você vai me trair, eu sei que você vai errar, mas agora, já que você falou, eu quero que você me prove que você não vai me trair. Isso aqui é minha parte, tá? Não é o que a Bíblia está falando, é o que eu penso que seja. Porque olha o que Jesus faz com ele. Ó, calma aí, fica aí. Levou Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Zebedeu é muito nome de Zeca Pagodinho de samba, né? Entristecer-se, a angustiar-se muito. Bora. 38.
Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, fica aqui e velai comigo. Olha o seguinte, Jesus está levando Pedro, não é para qualquer momentinho não. Jesus está levando Pedro para o último momento da vida dele aqui. Jesus estava levando Pedro para um momento decisivo. Então o cara que ele sabia que ia trair, ele não deixou de fora nem no momento desse. A Bíblia fala que Jesus foi lá para entristecer-se muito. Muito obrigado. Jesus foi lá para entristecer-se muito. Aí ele falou: Pedrão, você vai e fica comigo. Vamos para outra. 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, isso é Jesus: meu Pai. Vocês conhecem essa passagem, né? Se é possível, afaste-me esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Bora. E voltando para os seus discípulos, olha que interessante o que acontece agora, o que Jesus está construindo com Pedro agora. E voltando para os seus discípulos, achou-os fazendo o quê? E disse a Pedro. Ele não disse aos discípulos, ele chamou Pedro. Ele disse olhando na bolinha dos olhos de Pedro, não foi de todos. Então, eu acho que Jesus estava tirando com Pedro aqui. Acho que ele estava rindo da cara dele. Falei: então Pedro, nem uma hora pudeste velar comigo? Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Falou: Pedro, você acabou de falar que se for preciso, você morreria comigo, mas você não está aguentando ficar uma hora? Você acha que você vai morrer se você não aguenta ficar uma hora? E aí? O que aconteceu com você, Pedrão? Olha lá o que ele continua falando: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês têm que entender uma coisa: Pedro aqui é órfão ainda. Pedro aqui não é o Pedro que Jesus tinha chamado ele para ser. Porque nós vamos ver o que acontece com Pedro depois. Aqui Pedro é órfão. Porque quando Jesus está indo embora, Pedro fala: eu vou contigo. Porque Pedro deve ter pensado mais ou menos o seguinte: eu não sabia pescar, eu era pescador, ele tirou tudo que eu tinha, ele foi a única coisa boa que aconteceu na minha vida. Se ele for embora, acabou. Só que esse pensamento é para órfão. E eu te pergunto, quantas vezes aí, eu estou aqui disparando palavras porque Jesus está me falando de muitas coisas aqui, mas quantas vezes nós não olhamos para Jesus e achamos que nós vamos planejar e Ele vai ficar de fora? Fala: não, você pode planejar a sua vida, mas eu estou aqui, ó. A gente tem uma visão errada sobre quem Deus é. Deus é nosso Pai, e Ele é o maior interessado em nos abençoar. Não seja órfão. Porque Jesus tinha falado, você viu lá em Mateus 28, ele falou: olha, eu estou com vocês até a consumação dos séculos, eu vou estar com vocês até os últimos dias. Jesus não era de Mateus 28 isso, Jesus já havia deixado isso bem claro, todo o tempo que passou com os discípulos. Jesus nunca foi natural. E aí, vamos lá. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus disse: eu te saúdo, Rabi, mestre, e beijou. Jesus porém lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão.
Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse a Jesus à multidão. Ok, essa parte não nos interessa. O que eu estou falando para vocês: Pedro, o cara que acabou de falar que morreria com Jesus se preciso, é o cara que dorme 3 vezes. E adivinha quem foi que deu essa espadada na orelha do soldado? Quem deu? Quem deu? Eu vou ilustrar isso aqui para vocês, e me desculpa, porque a minha cabeça é um desenho animado. Eu amo desenho animado, então a minha cabeça tudo passa como um filme. Talvez tenha alguém aqui mais esperto que eu, que entenda as coisas rápido, mas eu preciso de um desenho para entender. Eu realmente preciso que a pessoa fique me explicando uns 30 minutos o que ela quer dizer. E eu vou fazer isso com vocês. Alguém pode vir aqui ser Pedro? Cadê? Tem algum Pedro? Vem, corre. Alguém pode vir aqui ser Jesus? Vamos lá. Jesus? Ok. Sobe aí, Jesus. Sobe, Pedrão. E é o seguinte, Jesus está aqui, Pedro está aqui. Então, isso aqui é uma ilustração do que estava acontecendo naquela hora. Você não é Pedro. Pedro olhou para Jesus, falou: Jesus, eu vou morrer com você. Ainda que você morra, eu preciso ir junto. Eu nunca vou te trair. E aí Jesus, que está aqui, sabe o que ele viu acontecer? Sabia bem que Pedro ia trair 3 vezes, não só uma. Viu Pedro dormindo 3 vezes. E as 3 vezes que ele dormiu, ainda não era traição. Detalhe, ele dormiu 3 vezes. E o que acontece? Pedro está no Getsemane com Jesus, e aí Jesus vai orar essas 3 vezes. Na 3ª vez que Pedro dorme, Jesus volta e fala: olha, Pedro, é agora. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Você dormiu 3 vezes, acabou, chega. E aí Pedro estava dormindo. Sabe o que ele fez? Limpa os olhos. Tira uma espada. Vai, dá na orelha do soldado. Cortou. Posso falar uma coisa? O cara que era para estar acordado estava dormindo na hora que era para estar acordado. E agora, na hora que era para ele estar dormindo, ele está acordado até demais. E eu posso te falar uma coisa: sabe qual deve ter sido o sentimento de Pedro? Pedro deve ter olhado para Jesus e falado assim: não, eu vou mostrar para ele que eu sou bom, que eu não traí ele tanto assim. Na hora que vim pegar ele, eu posso dormir, tá tranquilo. Na hora que o cara chegar, eu arrebento com a cara dele. E aí os caras chegou, Pedro dormindo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pedro. Posso falar uma coisa? Pedro era o que quando Jesus chamou ele? O que um pescador está fazendo com a espada samurai? Alguém me explica? Mas eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro quis mostrar a obra dele para Jesus. Pedro falou assim: ah, é, Jesus? Eu vou mostrar para você que eu não sou tão ruim assim. Você está achando que eu vou ficar acusado? E eu posso te falar uma coisa: às vezes você está em muitos pecados, às vezes você está pecando, não consegue romper numa área da sua vida, e você acha que vai mudar falando para Jesus o tanto que você consegue mudar. Tipo assim, igual eu no apelo: Senhor, o Senhor sabe que eu sou bom. Eu não falava isso, mas em outras palavras eu estava dizendo isso: Senhor, o Senhor sabe, deixa eu chegar segunda-feira, eu não peco mais, eu não falo mais palavrão, eu não vou mentir, eu não vou falar mal do irmão. Esse pode ser nós. E Pedro fez isso. E eu posso falar da coisa que acontece: Pedro pega e vai embora. Pedro pegou e foi embora. O que Jesus tinha falado que ia acontecer? Que todos iam embora. E Pedro pega e vai embora, porque era o que Jesus falou. Vocês conhecem essa história? Antes que o galo cante, Pedro nega 3 vezes Jesus. E aí eu te falo: 3 vezes Pedro dorme, 3 vezes Pedro nega. Pedro era cercado pelo número 3. E agora eu imagino que a imagem do galo na cabeça de Pedro devia ser horrível. Porque antes que o galo cantou, Pedro negou. Então todo galo agora que cantasse na minha frente, eu ia dar uma voadora de 2 pés na cabeça dele, porque eu nunca mais ia querer lembrar que eu traí Jesus.
Fora outra, que Jesus não levou Pedro, não livrou Pedro só dessa briga. Jesus livrou Pedro da briga da orelha. Porque eu imagino que na hora que Jesus colou a orelha do cara, Pedro falou: ufa, ele me livrou de uma treta. Porque o cara ia voltar para matar Pedro, não arrancou a cabeça, arrancou a orelha. Outra coisa que nós entendemos com essa passagem: quando nós queremos fazer alguma coisa para mostrar para Deus como a gente é bom, como a gente jejua, como a gente ora, a gente vai dar espadada na orelha. É coisa atrapalhada, não dá certo. Deixa Jesus falar quem você é e o que vai acontecer, e fica com a palavra dele. Se Pedro ficasse com a palavra de Jesus, tudo ia ocorrer bem. Mas não, ele quis interferir. E sabe porque eu amo quando as coisas da minha vida saem do meu controle? Porque a única maneira de eu descobrir que está no controle na mão de Deus, a única maneira de eu descobrir que a minha vida está no controle de Deus, está na mão de Deus, é quando eu perco o controle dela. E Pedro não quis perder o controle, Pedro quis ficar com o controle. E hoje nós buscamos isso. Você trabalha para ter controle da sua vida. Você é casado para ter controle da sua vida. E se você não tem controle do seu casamento, você não gosta. Você gosta de ter tudo na mão. Você manda nos filhos porque você quer ter o controle sobre os filhos. Isso não é ruim, mas é bem melhor quando Deus tem o controle da sua vida, quando Deus tem o controle do seu casamento, e quando Deus tem o controle do seu ser. Amém? Amém. Tem alguém feliz ainda? Amém. Não, tem alguém feliz ainda? Amém. Jesus está aqui, galera. Você está feliz? Bicho do Bangladesh, are you happy? Vamos lá, João 21. E nós estamos caminhando para o encerramento. É isso que eu gosto, galera. Vocês adivinharam? Eu amo isso. Obrigado. Nós vamos orar. Tá falando, vou pescar. Jesus tinha morrido. Sabe o que Pedro definiu para a vida dele? Vou voltar a pescar. Ele morreu, já era. Viu como ele era órfão? Se ele não fosse órfão, ele saberia que tinha um pai e que ia continuar a obra que o pai tinha estabelecido para ele. Ele era órfão ainda. Os outros bobão sempre: vamos junto. Próximo. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Olha Jesus, cara. Ele não desistiu de Pedro. Jesus poderia ter olhado Pedro, que voltou a pescar, e falou: mano, acabou esse cara. Eu já dei a chance dele provar que conseguia não me trair. Ele dormiu 3 vezes, me negou 3 vezes, e agora ele volta a pescar. Quanta mancada, hein, cidadão? Tchauzinho para você. Jesus poderia ter falado isso. Ou Jesus é Deus. Se ele é só para Pedro, Pedro desmaia. Jesus era uma espécie de Anatoly, eu acredito. Não conhece Anatoly? Ok, piada foi minha, eu dou risada. Disse a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É legal, você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, ok? Vocês sabem disso? Não? O Velho Testamento em aramaico, hebraico, o Novo em grego. E tem várias espécies de grego. O grego que foi escrito no Novo Testamento não é o grego que se usa hoje. O grego que se usa hoje é o grego artie, se eu não me engano. E o que era usado era outro. E esse grego aqui, Jesus, quando ele pergunta para Pedro se Pedro ama, vamos ler toda a passagem? Apacente os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E agora eu queria pensar com vocês no seguinte: olha essa folha. Eu estou aqui com a minha esposa, ok? Vocês estão vendo ela? Nem eu, mas vamos porque ela está aqui. O nome dela é Carla. Débora, Carla. É Carla. E é Carlinha, fica aí. Amorzinho, você fica aqui. Essa é a Carla, ok? Vamos continuar nessa história aqui. Jesus falando para Pedro: Pedro, tu me amas? E agora eu gostaria de perguntar para vocês:
Eu tô casado com a Carla há 15 anos, ok? A Carlinha é meu amor, chuchuzinha, ela é gata. Acredite, ela é muito linda. Vocês, o papel de vocês hoje é descobrir se eu amo a Carla através de uma entrevista com perguntas. É lógico, não vai perguntar. Da última vez que eu fiz isso, a galera perguntou: eu tenho uma pergunta boa. Você ama ela? Eu falei, essa é a brincadeira. Vocês vão descobrir através de perguntas se eu amo a Carla, ok? Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Você vai descobrir se eu amo ela. Se eu honro a Carla? Fica quieto. Ok, mais uma. Você enxerga a Carla como uma princesa? O DJ! Você morreria por ela? Calma aí. A Carla já tá falando um monte aqui. Você tem suprido a Carla? Calma aí, meu amigo. Você perdoa os erros dela? Nossa. Você tem suprido a Carla? Shh. I don't understand you. Eu abriria a mão das coisas antigas que eu fazia? Ok. Até que ponto foi a sua fidelidade? Gostei. Isso aqui não virou o programa da Globo lá, o do Serginho Groisman, tá? Como que é o nome dela? Altas Horas? Não virou Altas Horas, ok? Estamos no culto ainda. Qual é a última pergunta que vocês fizeram? Fidelidade. Custa caro, hein? Tô brincando, isso é uma fase mundana diabólica. Mas custa caro. Tá, vamos voltar para a conversa de Jesus com Pedro. E aí, vamos supor que Jesus chega agora para vocês. Como que é seu nome? Desculpa eu esquecer toda vez. Eu já te perguntei seu nome umas 10 vezes. Jefferson, ou mais. Jefferson. Your name, please. Fátima. Como que é seu nome? Fabiana? Vamos supor que Deus chega hoje para o Jefferson, para a Fabiana, para a Fátima e para cada um de vocês. E hoje Ele olha no seu olho e fala assim: feche seus olhos aí. Feche seus olhos, por favor. Imagina Jesus aqui agora, porque Ele está aqui agora. Imagina Ele agora, olhando nos seus olhos e fazendo a seguinte pergunta: filho, tu me amas? E aí, olha para cá. Vamos supor que Jesus te faça algumas perguntas. Eu quero fazer algumas perguntas para você sobre o seu amor por Jesus. E aí você vai avaliar o seu amor por Jesus. E depois eu vou falar do amor dele por você. Primeiro eu gostaria que você avaliasse seu amor. Você honra Jesus? Com suas atitudes? Com seu jeito de falar? Com seu jeito de pensar? Você enxerga Jesus como seu príncipe? Você morreria por Ele? Você tem suprido Jesus? Você tem dado para Ele o que Ele tem te pedido? O que Ele quer? Que é o seu coração, a sua vida? Do que você abriria mão hoje por causa de Jesus? O quanto você tem sido fiel com Jesus? Eu sei que a resposta de muitos não foi legal. E você deve ter se enxergado e falado: a minha situação é a pior. E entenda, a nossa situação precisa ser a pior, para que o poder dele se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, para que ele mostre que o amor dele é melhor que o nosso para ele, melhor é o amor dele para nós. E aí Pedro se encontra nesse mesmo cenário que a gente se encontrou agora, Jesus perguntando para ele se ele amava. E aí no grego essa palavra Pedro, tu me amas, Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, tu me ágape? O que é ágape? É o amor incondicional. O que é incondicional? É algo que não é condicional. O que é condicional tem condições. Por exemplo, eu amo Jefferson, se ele usar preto.
Se ele não usar preto, eu não amo Jefferson. Essa é a minha condição. O amor incondicional é que não importa que o Jefferson se vista, não importa como ele age, não importa o que ele fala, eu amo ele. E esse é o amor de Deus por você. Não importa os seus erros, não importa o que aconteceu. Se você errou como Pedro, Jesus está falando para você: o meu amor é incondicional. Eu não ponho condições para te amar. Você só precisa ser você, com esse sorriso, com esse jeitinho. Gente, quando Jesus me mostrou o amor dele por mim, eu comecei a me amar. Eu não sou a pessoa mais linda do mundo. Se bem tem vezes que eu olho no espelho, Deus me convence. Fala, rapaz, hein, você está bem na fita. E esses dias eu fui evangelizar numa batalha de rap. O cara olhou para mim e falou: seus dentes é mais separado que os meus pais. Tamo junto. Tem alguns aí também com essa bênção, chamada janela respiratória. É para soprar. E eu tinha ido lá para evangelizar. Ok, vamos para outra. Vamos para a palavra. Eu tenho diversas histórias. Teve outra vez que meu bigode tem uma falha bem aqui, ó. O cara olhou para mim e falou: seu bigode parece um código de barras. Mano, eu quis morrer. E eu tinha ido para evangelizar. Eu ia mandar todo mundo para o inferno. Não ia falar de Jesus de jeito nenhum. Mas aí dança, ia mandar eles para o inferno. Gente, eu sou gente igual a vocês. Ou vocês acham que eu sair dali, se o cara me molhar todinho, passar na poça d'água, eu não vou querer xingar ele? Ei, nós vamos errar. E o que eu vim trazer hoje para você é que não importa o seu erro, comece a se amar através do que Jesus enxerga de você. Jesus falou que você é filha amada. Toma essa identidade de filho amado, de filha amada. Você não precisa fazer nada, você precisa ser você. Em Lucas 15, vocês conhecem a parábola da ovelha perdida. Aí depois tem a parábola da dracma perdida. Aí depois tem a parábola do filho pródigo. Nas três parábolas tem algo perdido, algo encontrado por Jesus e uma festa. O que você precisa fazer para ser achado hoje por Jesus? Só se perde. A dracma não fez nada para ser achada. Ela ficou, me acha. A ovelha não ficou, eu tô aqui. Não, o pastor largou as 99 e foi atrás. Hoje Deus me tirou lá da Dínamos e veio atrás de você. Talvez se a ovelha perdida que está berrando aí, não sabe o que está fazendo na igreja, não sabe o que está fazendo nos seus dias, perdeu a nuvem de Deus, você já não entende o que Deus está fazendo. Hoje Deus mandou eu aqui para vir atrás de você e falar: ó, você se perdeu, eu te achei. Acabou. Salva o mundo. Quem brincava de esconde-esconde? Salva o mundo. Jesus salvou o mundo. Gostou dessa, né? Você quer se esconder, mas Jesus salva o mundo. Aí volta todo mundo. Olha isso. Jesus pergunta a primeira vez para Pedro: Pedro, tu me ágape? E aí Pedro tinha acabado de voltar a pescar, tinha errado 3 vezes, tinha falhado, dormido 3 vezes, negado 3 vezes. Pedro olha para Jesus e responde assim no grego: Jesus, tu sabes que eu te filiels. Que palavra é essa, Aidan? Você está inventando? Pedro está falando para Jesus o seguinte: Jesus, eu não te ágape, eu não te amo desse amor incondicional, eu te amo do meu jeito. Que jeito? Que de Pedro amava Jesus. Imagina Jesus perguntando para você se você ama Ele, diante de todos os erros que você tem, diante de todas as falhas que você tem. Tem coragem de falar que ama Ele? Com ágape? Tem ou não tem? Tem? Não dá coragem, rapaziada. Porque a gente olha para os nossos erros, e aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, você só me ama do seu jeito? Desse jeito aí? Que vai me trair, que vai errar, que vai se antecipar, que vai falar abobrinha? Você me ama desse jeito? Sim, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Para cada falha de Pedro existia uma provisão de Jesus e uma transformação de Jesus. E aí Jesus vai perguntar 3 vezes, e Pedro entristeceu-se. Não foi porque Jesus perguntou para ele se ele amava filéus. Pedro entristeceu-se porque Jesus perguntou 3 vezes se ele amava ele ágape. E Jesus sabia que Pedro tinha acabado de trair, tinha acabado de errar.
E Pedro também sabia disso, por isso que ele se entristece. Jesus falou para ele da última vez, falou: Pedro, você some filéus, cara? Sabe o que Jesus estava fazendo? 3 vezes Pedro dormiu, 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus deu a chance para Pedro se reconciliar com ele. Jesus olhou para Pedro e falou: você não me deve mais nada, acabou. O 3 era o seu problema, voltei lá na onde te assombrava e acabei com isso. Hoje o 3 não te assombra mais. Pode seguir, você não me deve nada. Sabe o que Jesus vai fazer hoje conosco? Olhar para nós e falar: olha, você me ama do seu jeitinho aí? Você vai falar: sim, Jesus, eu te amo desse jeito. Estou querendo te conhecer, estou te conhecendo. Você só me ama desse jeito? Só. Eu conto com você, porque eu te amo. Te tirei da sua casa, não foi à toa, foi porque eu te amava muito. Eu fui para a cruz, não foi à toa, foi porque eu te amava muito. A única religião que vive de submissão é o islamismo. O cristianismo é amor. Se você quer um Deus ao qual você vai ser submisso, vai para o Islã, que lá tem Alá e ele fica mandando você obedecer. Aqui tudo é baseado no amor. Por isso que tudo que Jesus vai pedir para você fazer, antes ele demonstra uma grande quantidade de amor pela sua vida. Por isso que antes de você vir para ele, ele veio até você e morreu numa cruz nu, para que você entendesse que ele te amava. Porque hoje a nossa vida é baseada no amor, não na submissão. O amor vai gerar submissão, mas não é submissão. Jesus é o amor manifesto. Vou te falar hoje aqui, eu sei que aqui tem muitas histórias, e sei que aqui tem muitos erros reunidos, tem muitas pessoas que erram, e talvez você está pensando em desistir, até porque você já errou demais na mesma coisa. Eu sinto de falar isso para vocês. Sabe o que Jesus hoje está falando para vocês? Você me ama desse jeito aí, que vai errar ainda? Eu não te esqueci, eu ainda conto com vocês. Você vai errar comigo, com certeza. A Bíblia fala que de glória em glória nós vamos sendo transformados. Então todo dia eu descubro em mim coisas que precisam ser transformadas. Não se assuste com a transformação. Não se assuste com o convite de Jesus. Pode falar uma coisa: quando nós estávamos no mundo e o diabo falava que nós éramos filhos dele, nós agíamos como filhos dele e acreditávamos que nós éramos filhos dele. Se o diabo olhava para você e falava que você era um prostituto, você se vestia para se prostituir. Se vestia a roupa para falar: hoje eu vou ficar com fulano, com ciclano. Se o diabo falava que você era triste, você acreditava de verdade, se trancava no seu quarto e começava a chorar. Mas hoje Jesus está falando que você é feliz, que você é filha, que você é filho, que você é amado, que você é curado, que você é quem Ele conta para mudar a terra.